A paz do Senhor, sou Eunice Floriano e venho trazer uma reflexão que está em Marcos capítulo 5, versículo 24 a seguir. E foi com ele, e seguia-o, uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Então Jesus estava passando entre a multidão, indo para a casa de Jairo, aonde a sua filha, ele relata que estava morta. E no meio do caminho, Jesus foi parado por esta mulher. E quando ela ouviu que Jesus estava passando, e aquela grande multidão que esmagava Jesus, trouxe uma reflexão no coração dessa mulher. Se eu tão somente conseguir chegar até Jesus e tocar nas suas vestes, eu ficarei curada, eu ficarei liberta. No meio da massa, essa mulher, ela era invisível aos olhos dessa sociedade. Havia um conflito, pois ela carregava, ela sofria de uma hemorragia crônica há 12 anos. O desespero humano se encontra uma grande oportunidade divina. A fé com decisão supera o isolamento social, supera a falência financeira, o esgotamento físico para alcançar a virtude de Deus. A condição do desespero dela explica que essa mulher, ela já havia gastado todos os seus bens. Ao invés de ficar bem, a Bíblia relata que ela ficara pior. Imagina 12 anos ficarmos longe de uma pessoa que nós amamos, de um filho, vivermos isolados diante de uma circunstância que nós não podemos tocar ou sermos tocados. E ela suportou 12 anos toda essa situação. Ela estava falida, não havia mais condições, não havia mais esperança no coração desta mulher, até que ela ouviu dizer que Jesus estava passando naquele lugar. E nós sabemos que quando Jesus passa, tudo se transforma. Tudo que está tendo hemorragia é estancado, porque a presença do Senhor, ele muda o cenário de falência para um grande milagre. E nós temos que estar preparados diante do caos para nós sermos aprovados. Nós temos que ter essa fé convicta que essa mulher do fluxo de sangue há 12 anos, ela teve quando ela ouviu dizer que Jesus estava passando por aquele lugar. Quero te perguntar, qual é a situação que está impedindo você de tocar, de chegar em Jesus? Faça como essa mulher, toma uma decisão. Se não tem como ir andando, vai se arrastando. Passa entre as pernas dessa grande multidão e faça como ela, na sua necessidade. Ela superou o medo, ela superou a rejeição. Ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não buscou prazeres, ela não buscou holofortes, ela não buscou interesse próprio para dizer que ela estava se aparecendo, não. Havia nela uma grande necessidade de uma cura e ela ficou focada em Jesus. Ela não tirou a visão de Jesus. Por isso, quando houver alguma circunstância que queira tirar você do foco de Jesus,
foca em Jesus e que nós venhamos ter a nossa fé respondida pelo poder que há no nome de Jesus. Aquela mulher chegou como uma intrusa, como uma rejeitada, como uma falida, uma humilhada, mas ela saiu livre, limpa e curada da sua enfermidade. E neste momento eu faço um apelo para mim, um apelo para você. Jesus, ele continua operando milagre. E uma grande multidão vai estar sempre cercando para que nós não venhamos a alcançar o nosso foco, a nossa cura. Mas eu quero dizer, atravesse essa barreira do medo, atravesse essa barreira que quer impedir de chegarmos até Jesus e tocarmos em sua veste. Creia que, se for necessário, Jesus ainda muda a rota. Jesus para te abençoar. Eu quero te dizer que tão somente nós tocarmos em Jesus, nós vamos alcançar a nossa bênção, o nosso livramento, a nossa cura. Que essa reflexão fica guardada no seu coração e olha para o alvo que é Jesus. Foca em Jesus. Um grande abraço.